Olá, turma! Começar o nosso bate-papo de hoje. Essa aqui é a nossa terceira live de aquecimento dessa semana, né? Semana passada eu fiz lives também aqui rotineiramente, mas essa semana é mais específico para Black. Então, ó, amanhã, quinta-feira, 8h30 da noite, esse mesmo horário de Brasília, eu vou abrir a Black Educando para Sempre. Se você não está sabendo, cara, vai ser a melhor oferta da história do Educando. Vão ser todos os meus cursos online, todas as atualizações, acesso vitalício, todos os cursos que eu ainda vou criar. Vou explicar no detalhe amanhã. Esteja ao vivo, 8h30 da noite, e você não vai se arrepender de estar ao vivo, você pode se arrepender de não estar, certo? Mas nosso tema hoje é sobre saúde emocional dos pais. Não só saúde emocional, na verdade, os alicerces. O que é que eu quero dizer com isso? Quais são os alicerces para você ser um pai, uma mulher, mãe, no caso, né? Que forma filhos emocionalmente saudáveis, que constrói uma boa família, que vive a vida com as dificuldades, com as crises, com as lutas, com as dores. Todo mundo tem as crises, gente. Não estou falando para você de uma vida... Não. Todo mundo tem as crises, eu tenho as minhas crises, eu tenho as minhas inseguranças, tudo isso é normal. Mas onde você se firma, onde você coloca o seu pé firme, para daí você poder formar filhos emocionalmente saudáveis, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Boa noite, Marlene, boa noite, Wesley, boa noite, Daniel, boa noite, gente. E ó, gente, eu estou em casa. Se vocês ouvirem, ó, tá ouvindo agora um chorinho. Se você tem filho, você me entende. Talvez se você não tiver filho, você vai me julgar. Nossa, tem criança chorando. Ela está com a melhor pessoa que pode estar com ela, que é a mãe. É a Elisa, minha filhinha de 1 ano e 3 meses. Hoje a gente saiu da rotina, ela geralmente dorme ali entre meio-dia e 2 da tarde e tal. Hoje saiu da rotina, ela dormiu de 3 às 5. Se você tem filho pequeno, você sabe o que vai acontecer se seu filho dormir ali de 3 às 5, ele não vai dormir na hora, a horinha dela seria ali de 7h40 para 8 horas. E acontece, vida real. Então, se vocês ouvirem um choro, ela está muito bem acompanhada, está acompanhada pela mãe, certo? Me diz de onde vocês falam. A Janaína, boa noite, Janaína. Boa noite, Simone. Boa noite, Francelino. Da onde que vocês falam, gente? Se vocês estiverem no Brasil, fala o estado. Se vocês estiverem no exterior, fora do Brasil, no exterior pra gente, aqui no Brasil, né? Não para você. Fala o país que você está falando. Ó, a Gildeci é do Educando. Não consegui entrar no grupo. Gildeci, eu vou botar na minha agenda aqui, Gildeci. Peraí. Eu, pessoalmente, vou mandar mensagem para você. Gildeci é aluna do Educando no Caminho faz tempo. Mãe do Miguel. Peraí, Gildeci. Mandar grupo para Judeci. Fica tranquila, Judeci. Eu te chamo lá no Zap e te mando o link do grupo, tá bom? Turma, ó, São Paulo, Interlagos, BH, Santo André, ABC, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Cara, eu devo ir no Sul, mais especificamente em Curitiba, em dezembro. Não conheço o Sul do Brasil. Tô na expectativa. Paraíba, eu tô na Paraíba, João Pessoa. Gente, vamos lá. Hoje eu quero falar com você, ó, se você está pelo YouTube, eu estou compartilhando a minha tela aqui com você, você assiste compartilhamento. Para vocês que estão aqui no Instagram, só segue acompanhando aqui, pelo conteúdo que eu falar você vai pegar tudo, e se você quiser assistir depois compartilhado, lá no nosso grupo da Black, eu compartilho a gravação, tá? Então tem a live de segunda-feira, que eu falei o passo a passo para formar filhos emocionalmente saudáveis, e foi uma live mais voltada para pais de filhos crianças, entre 1 e 9 anos. A live de ontem eu falei sobre adolescentes, e mesmo que o seu filho seja criança, eu recomendo que você assista, porque a adolescência vai chegar. E a live de hoje eu quero falar sobre os pais, sobre a gente, certo? Ó. Então, se você está no YouTube, você vai ver a tela compartilhando. No Instagram, cara, fica aqui no Insta e pega a gravação lá no grupo do Zap depois. Ó, Flórida, Estados Unidos, Maranhão, o pessoal tá aí marcando presença. Mas o que é que eu quero falar para você hoje? Eu entendo que existem 4 alicerces. Não 4 alicerces, 4 pontos, 4 competências que você precisa desenvolver sua vida, que isso vai formar o alicerce.
para você ser um pai que constrói uma boa família, uma mãe que constrói uma boa família. E da onde vem esse meu entendimento? Não é do sovaco, né? Eu não tirei do meu umbigo, não estava ali antes de entrar na live, o que eu vou inventar hoje? Não foi assim não. Na verdade, eu acompanho as famílias há muitos anos, há muitos, é exagero, mas desde 2020, né? Então são 5 anos acompanhando, só que já foram muitas famílias. E, gente, todos os cenários que você imaginar. Já vi mulher de bandido, literalmente, cara preso. Imagina o cenário que essa mulher vivia. Já vi mulher que tinha 4 filhos de 4 homens diferentes e vivia em pé de guerra. Já vi casais estruturados, sabe, casamento redondinho, as coisas acontecendo e eles com algumas dificuldades que fazem parte da vida. Todos os cenários que você imaginar. E eu fui percebendo alguns padrões. Cara, o que as pessoas que realmente estão construindo uma vida boa, que estão formando filhos emocionalmente saudáveis, que têm um casamento bacana, que são, sabe, o que elas têm? Elas têm muitas coisas. Muitas, muitas, muitas. Mas tem 4 pontos que parece que se repetem, na minha avaliação. Aqui é uma avaliação do André, certo? E são 4 pontos que eu me esforço rotineiramente para vivê-los, porque isso é a minha base. Então, o que eu estou trazendo para você aqui é muito do que eu vivo e do que eu vejo nessas famílias. Porque o fato de ter acompanhado essas famílias desde 2020, já foram mais de 1.000 famílias de acompanhar individualmente, me trouxe muito aprendizado. Me trouxe muita coisa que livro nenhum me ensinou. E quais são esses 4 pontos que eu quero te trazer para refletir, para você checar como está na sua vida? Primeiro, emoções. Como que você está lidando com as suas emoções? E esse primeiro ponto eu vou entrar um pouco mais na live de hoje, certo? Óbvio que não dá para a gente ir a fundo, aqui é uma live de uns 40 minutos mais ou menos, mas eu vou te trazer uma visão inicial. E já vai ter exercício, no final vai ter tarefinha para você colocar em prática, certo? Segundo ponto, então deixa eu compartilhar aqui para a turma do YouTube. Emoção. Segundo ponto, tempo, cara. Tempo é o nosso ativo, dependendo da fase da vida, mais valioso. Dependendo do estágio que você está, da fase e da sua posição, é ou não é o mais valioso. Mas fato que o tempo de todo mundo é limitado. Tem gente que tem mais coisa para fazer. Tem gente que começa o dia já lá atrás. Para chegar no trabalho, cara, já pegou ônibus, já correu uma maratona para começar o trabalho. Tem gente que mora do lado do trabalho. Estou dando um exemplo bem simples aqui. Mas no final todo mundo tem 24 horas. E no final todo mundo tem ali 80, 100 anos de idade. Então tem alguns padrões que você precisa cuidar do seu tempo. Você precisa cuidar do seu tempo. Eu não sei você, mas eu tô meio que na crise dos 40, acredita? Cara, 40% da minha vida já foi. Eu digo que eu vou viver 105 anos. Eu falo isso desde garoto. 40% já foi, cara. 40% já foi. E quando eu olho para trás, pô, eu queria ter feito tão mais, eu queria ter construído tão mais, eu queria ter vivido tão mais. Quando eu olho para trás e eu entendo que existem fases, que existem épocas, mas tem tantas coisas que eu poderia ter feito melhor, que eu poderia não ter desperdiçado meu tempo, que eu poderia ter investido meu tempo. Só que para trás é para trás, passou, não tem como voltar. E é importante a gente dar uma olhada para trás, dar uma olhada na história, para a gente aprender com os nossos vacilos, né? Até bate aquele arrependimento do tempo da idiotice, quando a gente fazia as coisas sem nem enxergar o que estava fazendo, mas para a gente construir daqui para frente. Então, tempo, se tem uma coisa que eu sou muito, assim, chato, cara, é o cuidado com o tempo. A gente não vai entrar a fundo aqui em tempo hoje, mas eu recomendo que você fique muito atento. Só para você refletir, quais são as coisas que você perde tempo? Se você fizer uma lista, tarefinha para você, nem é o tema da live da gente, mas tarefinha. Se você fizer uma lista, 10 coisas, não escreva 9, escreva no mínimo 10. 10 coisas que eu perco tempo. Vou te falar a primeira, celular. E aí dentro do celular pode ter Instagram, pode ter YouTube, pode ter joguinho, pode ter um monte de coisa. Mas
eu me arrisco a dizer que pelo menos 90% das pessoas que estão assistindo essa aula perdem tempo com o celular. E é um tempo que não volta. E muitas vezes nem gera memória. Você fica lá rodando os rios, você viu 10 rios, passou 30, 40 minutos, você nem lembra o que você viu. E perdeu tempo de investir no que realmente importa, certo? Então, tempo é o segundo ponto do alicerce para você construir realmente uma família sólida. O terceiro é disciplina. Disciplina não de disciplinar os filhos. Lembre-se que a live de hoje não é voltada para filhos, é voltada para gente, pai e mãe. Disciplina no que eu me proponho a fazer. Disciplina no cumprimento das coisas que eu quero. Então, eu, André, e aqui é um exemplo bem pessoal, e o pessoal não pode servir de regra, tá? É só um exemplo pessoal mesmo. A gente não vai entrar em disciplina aqui, mas existem padrões de implementação de disciplina. As pessoas acham que o cara disciplinado é aquele cara super força de vontade. Não, não é. Tem que ter uma força de vontade no início, óbvio, mas tem muito a ver com organização, tem muito a ver com rotinas, tem muito a ver com prioridades, tem muito a ver com cuidado com o tempo, que vai bater na disciplina, tem muito a ver com emoções, que a gente vai falar mais um pouco hoje, que vai bater na disciplina. Então são coisas que estão interligadas. Mas hoje completam 33 dias, e eu estou postando no Insta, pelo menos umas 2 vezes, 3 vezes na semana eu posto, mas eu completo 33 dias de atividades físicas seguidas. Então, eu tinha na minha cabeça um discurso que o momento que eu estou vivendo agora, e agora eu estou falando de 2024 e início de 2025, agora. O momento que eu estou vivendo agora, eu não tenho tempo para ir na academia. Eu não estou disposto a investir quase 2 horas entre me arrumar, entre entrar no carro, ir para a academia, chegar lá, malhar, esperar o equipamento, e aí tá o cara mexendo no celular, e eu com pressa, bora meu irmão, agiliza aí, e aí voltar no carro, chegar em casa, tomar banho, cara, tá quase 2 horas. No que eu escolhi, não estou dizendo que é o certo ou que é errado, no que eu escolhi, eu não vou investir 2 horas por dia hoje. Elisa apareceu aqui com um isopor de piscina, cara, botando para quebrar. Eu, no que escolhi, não vou botar 2 horas do meu dia nisso. E aí eu me justificava, então não vou fazer exercício. Daqui a ano que vem eu volto, né? Não tem essa, ano que vem eu faço. E eu comecei a me questionar, cara, tá errado. Isso é um processo que você vive com você mesmo. Realmente 2 horas eu não estou disposto não, mas não dá para fazer 20 minutos? Eu não estou disposto a ir para a academia e, repito, não estou dizendo que é errado. Vai, é o certo. Vai que é certo. Mas 20 minutos no dia eu não tenho? Não dá para eu acordar 20 minutos mais cedo? Vou na varanda de casa aqui, 20 minutinhos de exercício. 60 flexões, 60 agachamentos, 60 burpees. Vai me manter muito mais saudável, vai me dar o hábito da atividade física. E aí, olha isso, que eu falei com você que disciplina tem a ver com força de vontade, mas tem muito a ver com hábito, tem muito a ver com organização, tem muito a ver com rotina, que vai bater tempo, emoção e tal. E hábito é o quarto ponto que eu vou falar já já. O dia que eu acordo e faço exercício, que a minha rotina é essa, na verdade minha rotina é acordar, bebo ali uns 500 ml de água, faço o café da manhã das crianças, estou olhando para lá porque a cozinha está ali. Faço o café da manhã das crianças, acordo as crianças, já tenho ali um tempinho de qualidade com eles na cama, acordando, não sei o que, o café deles está pronto. Enquanto eles estão tomando café, eu estou fazendo exercício na frente deles. Essa é a minha rotina matinal. Aí levo, escola, tal, 7h30 eu sento para trabalhar. Ao invés de eu acordar 6 horas, se eu acordo 5h40, eu consigo fazer meu exercício. Percebe? O dia que eu faço isso cedo, é fácil. Não demanda de mim uma força de vontade para fazer o exercício. Não, é fácil. Acordei cedo, tal. O dia que eu não acordo cedo e não faço, cara, para ir fazer o exercício é um saco. É chato. Nossa, não dá vontade. Mas é o mesmo exercício. São os mesmos movimentos. Então, aqui, ó, flexão, 1, 2, 3, agachamento, pá, cuidado com os joelhos, os mesmos movimentos. Se eu cumpro a rotina, fica mais fácil. Então, disciplina tem força de vontade, mas tem muito a ver com organização, com organizar o tempo, tem muito a ver com você lidar com o seu estado emocional, que vai bater na força de vontade também, tem muito a ver com hábitos.
Então, você vê aquele cara 1000 dias... Pô, tem um cara que está 1000 dias entrando no gelo, e ele posta no Instagram. Você fala, nossa, que cara disciplinado. É. Só que eu te garanto que os 100 primeiros dias foi o que demandou a força de vontade dele. Do 100 ao 900, você vai na inércia quase. A força de vontade não precisa muito, tá? Então, disciplina faz parte do que eu enxergo como alicerce para você formar uma família bacana. E o quarto é hábitos. Hábitos, você precisa entender sobre hábitos. Você precisa entender sobre hábitos, saber o que é que dispara os hábitos, saber quais são os seus hábitos, saber quais são os seus hábitos ruins, saber como construir novos hábitos. E como que você vai integrar essa parada? Emoção, tempo, disciplina e hábitos. Emoção, tempo, disciplina e hábitos. Emoção, tempo, disciplina e hábitos. Como que você integra isso? Porque um depende do outro. O hábito vai depender da disciplina. A disciplina vai depender do seu tempo. O tempo vai depender da sua emoção. A sua emoção vai depender da sua disciplina. O seu tempo vai depender do seu hábito. Percebe que é tudo uma engrenagem que vai encaixando? E esse é o alicerce para você formar uma família. Não é para você formar uma família, mas para você ser um pai que tem uma base para formar a família. Saca que é diferente, né? Isso aqui é o alicerce. Isso aqui não é a estrutura completa. Isso aqui não são os pilares, não é o telhado, isso é o alicerce. Em cima do alicerce, em cima do fundamento, você constrói. Entendeu? E hoje eu quero falar um pouco com você sobre emoções. Emoções. Cara, como tem sido a sua vida emocionalmente falando? Não estou falando de relacionamento com filho, que vai impactar na sua emoção. Não estou falando de relacionamento com cônjuge. Não estou falando da sua posição social, da sua vida profissional. Estou falando você com você. O papo é você com você. Como tem sido? Quais são as conversas internas que você tem? Quais são as frustrações presas que você tem? Como você tem lidado com essa parada? Quais são as emoções que despertam em você diante de uma birra do filho? Diante de uma desobediência do filho? Quando você deita a cabeça no travesseiro, o que é que você sente? Quando você pensa na sua relação com seu filho, quando você pensa no seu casamento, quando você pensa na sua vida profissional, o que reverbera aí dentro de você? Onde você está pisando? Qual o chão que você está pisando? Como você se enxerga? Como é quando você está no silêncio, que é um barulho enorme dentro da sua cabeça? Cara, isso é muito importante. Então, para começar, você precisa saber o que é uma emoção. Porque vai impactar em todos esses questionamentos que eu te fiz. E aqui na live da gente agora, não dá tempo da gente parar e refletir profundamente. É mais uma reflexão rápida e eu já estou seguindo com a live. Mas se você está assistindo gravado, pausa e pensa, cara. O que mais entrar em você, o que mais se repetir, o que mais ficar presente, anota. Talvez tenham coisas aí dentro que você precisa trazer à luz. À luz não dos outros, mas de você e das pessoas mais caras, mais próximas, mais achegadas. Saca? Então vamos falar sobre emoção. O que é uma emoção? Se eu te pergunto, eu estivesse na tua frente, cara, o que é emoção? Emoção é raiva. Vamos lá. Raiva é uma emoção, certo? Mas imagina que você está no zoológico, certo? E você quer ver a atração principal do zoológico, que é o leão. E você chega lá, cara, cadê o leão? Cadê o leão? Cadê o leão? Aí você vê que tem uma portinha assim no cantinho da jaula que está aberta a portinha. De repente você escuta um rugido, o leão está solto. Está a uns 10 metros de distância de você e com a cara de quem está com fome, de quem está afim de fazer um lanchinho. O que acontece com você nesse instante? Cara, você vai ficar acordado, você não vai dormir. Se você estava bocejando,
Passou o bocejo na hora, seus olhos, cara, sua pupila mais especificamente, sua pupila vai dilatar. Seu sangue vai para grandes músculos, perna, costa, para você lutar ou fugir. Por isso que a gente fica pálido quando toma um susto. Não precisa de sangue no olho. Saca? Vários processos do seu corpo vão parar. Então, digamos que você está com um cortezinho, está no processo de cicatrização, aquela parada para. O foco é o leão. O foco é o leão. E você não pensa assim, vou mandar sangue para a perna. Dilatar minha pupila. Não, simplesmente acontece. Por que eu estou te dando esse exemplo? Isso é um ótimo exemplo do que é uma emoção. Emoção é um processo automático, complexo. Um programa, melhor. É um programa complexo para colocar você em ação, para preparar o seu corpo, para você entrar em ação, mas ação com o que de referência? Ação com os seus instintos como referência. Então, quais são os instintos mais básicos? Sobreviver e reproduzir, preservar a espécie. No momento do leão, cara, é sobrevivência. Antes de você ficar consciente para a informação leão, o seu corpo já está se preparando para aquele momento. Percebe? Porque a consciência é um estágio superior, né? Uma parada mais complexa. Então, a emoção é um programa de ação que vem de fábrica. Sabe aqueles aplicativos de fábrica? Você compra o celular, não tem como desinstalar. Não tem como você desinstalar a raiva. Não tem como desinstalar a tristeza. Não tem. E eles existem para o bom funcionamento, visando o nosso instinto. Só que o mundo mudou, né, gente? O mundo mudou. A gente não vive mais na savana africana. A gente não é mais caçador-coletor, né? O mundo não é escasso, pelo contrário, hoje tem mais gente que morre por excesso de comida do que por falta de comida. Então a gente tem uma programação, emoção, para uma realidade que a gente não vive mais. Percebe? A gente se importa com o que os outros pensam. É óbvio que a gente se importa com o que os outros pensam, porque não se importar com o que os outros pensam na nossa programação é se colocar em perigo de vida. Porque nós vivíamos em pequenos grupos, 30, 40 pessoas. Você tinha que fazer média. Você fosse expulso do grupo, meu amigo, você estava morto. E aí você vai ter que aprender a lidar com esse impulso te direcionando para agir. A emoção existe para colocar você em ação. A emoção existe para colocar você em ação, com base nos seus instintos que foram formados por milhares de anos num mundo que não existe mais. Você vai ter que perceber essa parada para agir não só pela emoção, mas também por decisão. Não é racionalizar a vida, é dar saúde aos seus processos emocionais. Você também vai fazer isso com os seus filhos, obviamente. Então, o que você precisa? Você precisa conhecer as emoções. Primeira coisa, conhecer as emoções. Em função da emoção, eu já falei aqui, se colocar em ação. 4 passos iniciais para a gente se aprofundar no tema emoção. Primeira coisa é conhecer. Olá, meu nome é André, muito prazer. Olá, meu nome é Raiva, muito prazer. Olá, eu sou a tristeza. E aí, cara, André, eu até sei. Eu sei que tem tristeza. Nessa parte eu até conheço. Se você quiser se aprofundar, tarefinha para você. Vai no Google. Vai no chat GPT da vida. Cara, me dê 10 emoções, a descrição delas e me dê exemplos. Eu poderia trazer isso aqui para você, inclusive lá dentro do Educando tem essa parada. Mas se você faz uma pesquisa rápida, com seus filhos, se atenha às emoções básicas. Quais são as emoções básicas? Pensa no filme divertidamente. Tristeza, alegria, medo, nojo e raiva. Tem teoria que vai dizer que todas as outras emoções são desdobramentos dessa. A ansiedade é um desdobramento do medo. Saca? A ira é um desdobramento da raiva. Saca? Com os seus filhos pequenos, se atenha a essas. Quando ele chegou ali com 6 anos, 5 anos, pô, aí já dá para falar, introduzir o tédio, né? Daqui a pouco vai introduzir o ciúme. Se nasceu o irmãozinho, o seu filho tem 3, ele vai saber rápido o que é ciúme, não é verdade? Mas não precisa
nossa, apresentar uma gama enorme de emoções. E para você, cara, é importante você conhecer. Conhecer. Se eu te perguntar agora, quais emoções você sentiu hoje? Você sabe me dizer? Você está presente para isso? O que você está sentindo agora? Agora, são 8h57 da noite. Você sabe me dizer? Ou você fica meio... cara, não sei. Não sei, estou em dúvida. O que será? Se você fica meio em dúvida, não que você seja uma pessoa ruim, mas talvez esteja faltando intimidade. E intimidade vem do conhecer. Conhecer ativamente, conhecer de propósito. Assim como eu tenho intimidade com a minha esposa, eu cultivo tempo de qualidade com ela, para que nós tenhamos intimidade. Se a gente para de viver, cara, somos casados, temos filhos juntos, né? Se a gente para de ter tempo um com o outro, a intimidade vai afastando. Percebe? Então, o primeiro passo é conhecer. Segundo passo com as emoções é entender. Entender. Uma coisa é só eu saber o que é raiva, outra coisa é só eu entender raiva. Né? Uma coisa é só eu saber quais são as emoções, outra coisa é só eu entendê-las. Então, ó, vou te trazer aqui algumas características das emoções para você ficar atento. Primeiro, a gente tem as emoções, primeiro não de ordem, né? Primeiro que eu vou falar aqui, certo? A gente tem as emoções negativas e positivas. O que significa negativo e o que significa positivo? Não é do bem e do mal. Não é emoção ruim que eu não deveria sentir, emoção boa que eu quero sentir o tempo todo. Não, é lógico que existem emoções desagradáveis e agradáveis, tá? Mas quando se fala negativo e positivo, se fala negativo de afastamento, positivo de aproximação. Então, medo é uma emoção negativa, porque gera afastamento. O objeto que gera medo em você, você sente medo, você tende a se afastar dele. Percebe? Paixão, positivo, altamente de aproximar. Entendeu? Então, isso são emoções negativas e positivas. E as positivas são, dependendo, mas são até mais fáceis de lidar. Paixão, eu acho que é uma muito difícil. Né? E eu falei sobre isso na live de ontem, um pouco mais dos adolescentes. Mas, cara, lidar com a raiva é mais difícil do que lidar com a alegria. Né? E a raiva, que é uma emoção de energia, né? Com a tristeza também. E aí você precisa entendê-las. Outra característica das emoções, elas são respostas. As emoções não são espontâneas. Elas não surgem do nada. Elas são respostas. Respostas a estímulos. Então, de repente, você sentiu o cheiro do bolo... Cara, a minha avó, ela mora em Minas Gerais. Eu estou aqui em João Pessoa, Paraíba. Eu tenho um carinho, sabe? Um negócio com a minha avó tão gostoso. E se eu sinto o cheiro de um bolo que ela faz, estou passando na rua aqui em João Pessoa, me coloca num estado de graça. O cheiro, o odor despertou a emoção em mim. De repente, é o perfume de uma ex-namorada que te fez mal e você fica ali meio rabugento, passa o dia meio... e você nem percebe. No final do dia, um amigo fala com você, cara, você tá meio chato hoje, hein? E você passou o dia e nem percebeu. Então, emoções, já estou te dando uma segunda característica. Elas são respostas a estímulos. Tá? Uma outra característica para você, cara. Emoções, elas... Você não controla as emoções. Isso é uma das características mais importantes de você entender. E talvez você pense aí, pô, André, eu controlo. Não, você não controla. Eu controlo. Não, meu querido, você não controla. Presta atenção. Um cara com raiva, ele vai fazer assim, passar raiva. Não faz. Um cara apaixonado vai desapaixonar. Não faz. Um cara entediado vai me interessar. Não. Você não controla o que você sente. Então, o que é que você controla? Você controla o que você faz e onde você coloca a sua atenção. Preste atenção que isso é muito importante. Você e seus filhos, sejam eles crianças ou adolescentes, não controlam o que sentem. Você controla o que você faz e onde você coloca a sua atenção. Só que
você pode influenciar, regular as suas emoções. Como assim? Você está com raiva, coração, você é nervoso, cara, você quer arrebentar, seja qual for a situação. Se você faz isso aqui, ó, isso aqui eu controlo. Eu controlo a ação de respirar fundo e soltando devagar. Essa ação vai influenciar no meu batimento cardíaco. Essa ação vai influenciar para dar uma amenizada na minha raiva. Percebe? Então eu não controlo o que eu sinto, eu controlo o que eu faço e onde eu coloco minha atenção. Mas o que eu faço e onde eu coloco minha atenção influencia no que eu sinto. Percebe? Então, de repente você está triste, alguma frustração, e você fica alimentando aquilo, cara. Você fica pensando, você fica lambendo a tristeza, você fica cultuando a tristeza, você fica colocando ela num patamar de, ai meu Deus, se você tiver aquela postura coitadinho, então, nossa, essa tristeza vai demorar muito mais para passar. Muito mais. Se você entende, cara, tô triste, não tô negando a tristeza, cara, tô triste mesmo. É ruim ficar triste. O que é que eu tenho que fazer? Qual foi o motivo? Tem alguma coisa que eu preciso corrigir? Tô vacilando? É alguma coisa no meu corpo? Sabe, o basicão, cara, sono, se mexer, exercício físico, alimentação, tô bebendo água, tem alguma coisa mecânica? Será que eu tô dando importância demais? Beleza, então vamos para cima, fazer o que tem que ser feito. Já ouviu aquele trecho que fala assim da Bíblia? Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo colhendo seus feixes. Perceba que ele não fala assim, os que não choram, os que não derramam lágrima. Não, ele não fala isso. E a gente tem uma parada, a gente cresceu num ambiente que eu quero dizer, numa geração, onde sentir raiva, cara, menino até podia sentir raiva, mas menina não. Menino sentir triste, não. Menina até podia. Mas a nossa geração não é bem resolvida com as emoções, não é verdade? E a gente quer negar. Cara, eu fico triste, você fica triste. Você sabe que eu fico, eu sei que você fica, mas... Não. Eu quero esconder essa parada. Tem gente que tem vergonha da alegria. Isso é outro questionamento para você se fazer. Quais são as emoções que as emoções despertam em você? Como assim? Você está alegre, mas eu fico com vergonha de que eu estou alegre e o outro não pode ver que eu estou alegre. Eu estou com raiva e eu me sinto culpado por sentir raiva, porque eu acho que a raiva é do mal. Eu estou triste e eu me sinto fraco por sentir tristeza. Qual é a emoção por trás da emoção? Isso vai falar muito sobre os seus padrões, sobre como você enxerga, sobre o que foi criado em você, provavelmente. Né? Então, voltando para o texto. O texto não fala assim, os que não choram, os que não derramam lágrima. Não. Ele não fala assim, os que andam sem nunca chorar. Não. O que ele fala? Os que com lágrimas semeiam. Cara, tá doendo. Tá doendo e a vida vai doer. Talvez hoje, dia 22/10, você esteja vivendo uma fase maravilhosa da sua vida. Tomara que você esteja. Mas deixa eu te falar, a crise vai chegar. Não quero estar sendo portador do apocalipse. A crise vai chegar. E de repente você hoje, 22/10, está na crise. Deixa eu te falar, a crise vai passar. Se você tem pelo menos a minha idade, 40 anos de idade, você já entendeu, eu imagino, que passa, cara. A vida tem os altos e tem os baixos. A gente trabalha para que o baixo não afete muito a gente e para que o alto não deslumbre a gente. A gente não fica abestalhado. Mas vai passar, cara. Os que com lágrima semeiam, tá doendo, tô vivendo uma crise no meu casamento, relacionamento com o filho está difícil, cara, de repente algum evento de saúde. Os que com lágrima semeiam, com júbilo ceifarão. Falando de uma parada mais imediata. Quando você tá com preguiça de ir para a academia e vai, você se sente bem ou mal? Você se sente bem, né?
Você olhando para você, caraca, eu fui. Você não fez o que a sua emoção te direcionou para fazer, a preguiça. Você foi por consciência, por decisão. E não fazer o que a sua emoção te direcionou te fez bem. Agora, se você sente preguiça de ir para a academia e não vai, o que é que você sente? Você sente mal. Você seguiu o seu instinto e agora está sentindo mal. Então, isso é um exemplo até simplório diante de tanta coisa muito maior, mas os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo colhendo seus feixes. Caraca, velho, eu tô numa preguiça de sentar no chão e brincar com os meus filhos. Mas é o meu papel, eu vou fazer isso. Além de se sentir um pai melhor, você vai colher frutos muito mais ricos, muito mais preciosos. Caramba, eu preciso investir tempo no meu casamento. Lembra que eu falei sobre tempo aqui? Caramba, eu preciso investir tempo na minha saúde. Não estou afim. Tá difícil, tá doendo. Nossa, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Então você não controla sentir ou não sentir. Tá beleza, você pode estar triste. É lógico, cuida. Se for o caso, vai numa terapia. Vê como está o corpo. As químicas do corpo, essa parada toda. Não vou entrar fundo, mas eu sei o que é você acordar sem energia para abrir a janela. O que é você dormir sem tomar banho, estar com fome, deitado na cama, não sentir um pingo de vontade de levantar para fazer uma comida, mesmo com fome. Aquela apatia. Eu sei o que é essa parada de quem já viveu isso. E cada um tem o seu nível, cada um tem o cuidado que precisa, cada um tem a vida que tem, cada um está vivendo a crise que está, ou está vivendo o momento gostoso que está. Mas você não controla o que você sente. Você controla o que você faz e onde você coloca a sua atenção. Então, eu trouxe aqui 3 características das emoções, poderia trazer outras mais, mas é importante que você tenha em mente essas características. Uma vez que, já falei para você, emoção, você tem que conhecer, você tem que entender. Qual é a terceira coisa que você tem que ter, que você tem que fazer? Você tem que perceber. Poxa, não, eu sei. Existe tristeza, raiva, medo, tá, beleza. Eu entendi já emoção negativa e emoção positiva. Eu entendi o que eu controlo, beleza. Mas se você não percebe você sentindo, não adianta de nada. Saca? Então você tem que se enxergar. Mas não estou falando daquele jeito de se enxerga, menino. Não, cara, você tem que se enxergar. Você tem que se perceber. Cara, eu estou num estado mais mal-humorado. Ó, confessar uma coisa para vocês. Esse final de semana eu estava num mau humor. Esse final de semana, 3 dias atrás. A gente está na quarta. Terça, segunda, domingo. No sábado aconteceu uma parada que, cara, me deixou chateado. Eu fiquei no mau humor. Cara, minha família, meus filhos, é importante que eles me tenham presentes, é importante agora eu brincar, é importante eu dar tempo de atenção. Eu percebo que eu estou mal-humorado, eu percebo que eu estou chato, eu penso, cara, não estou nem um pouco afim de... Mas é o certo a fazer. E aí eu pude proporcionar um tempo gostoso para as crianças. É óbvio que ninguém aguenta viver assim todos os dias. Por isso que tem muitas outras coisas que não dá tempo da gente abordar aqui hoje. Mas é você perceber, porque se você não percebe, você não tem nem chance. Imagina se eu não percebesse que eu ia estar mal-humorado. As crianças iam pagar o preço do meu mau humor. A Mariana ia pagar o preço do meu mau humor. Você tem se percebido? Ou você é daquele time que nem percebe quando está meio rabugento? Quando percebe a impaciência, já estourou com os filhos. Não percebe a impaciência crescendo, 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 crescendo. E antes de acabar a impaciência, você toma uma atitude para já resolver a situação antes que você perca a paciência e estoure com as crianças. Sabe uma coisa que eu ensino muito dentro do Educando? Educando é um programa que eu tenho, né? Cara, não espera acabar a tua paciência para você dar um ultimato para os filhos. Como assim? Imagina que a mãe falou, filho, desliga o celular, ou desliga o videogame e tá na hora de dormir. Aí o filho, não vou, desliga, não vou, desliga, não vou, desliga, não vou. Aí essa mãe vai, vamos filho, tá na hora, não sei o quê. E a paciência vai acabando, e a paciência vai acabando. E ela vai,
Chega uma hora que ela faz acontecer, não faz? Chega uma hora que ela dá um jeito, que ela desliga, acabou, fim, chega. Mas os pais tendem a dar o fim, dar o ultimato, que eu chamo. Quando a paciência estoura, cara, não espera a tua paciência acabar. Se você percebe, pô, minha impaciência está crescendo, vai dar ruim. Daqui a pouco eu vou perder o controle. Eu vou falar coisas das quais eu vou me arrepender. Eu vou passar uma mensagem para o meu filho que eu não quero. Antes que a paciência acaba, ou já dá o ultimato antes. Para você fazer pelo menos com a reserva. Sabe quando o carro entra na reserva, ou tem que abastecer. Então você precisa se perceber. Porque, ó, eu falei para você, o que é emoção? Emoção é um programa de ação, com base nos nossos instintos. Existem para te colocar em ação. Certo? O que é? Qual a função? Te colocar em ação? Você tem que conhecer, você tem que entender e você tem que perceber, porque se você não percebe, você não tem nem chance de conduzir a sua vida. Você não está nem com uma mão no volante. Você é um passageiro da raiva, você é um passageiro da tristeza, você é um passageiro do mau humor, você é um passageiro. Se o teu chefe falou para você que você é um bom funcionário, você chega em casa feliz. Se o teu chefe fala que você é um mau funcionário, assim você se torna. Você tem que perceber, cara. Você tem que perceber. E André, o que eu faço para perceber? Vai ser o exercício, daqui a pouco eu passo para você, um exercíciozinho muito, muito bom. E o quarto ponto, você vai ter que aprender a lidar com a emoção, né? Porque se eu percebo que eu estou com raiva, imagina o exemplo que eu dei do final de semana. Se eu percebo que eu estou com mau humor e ainda assim eu continuo no mau humor, eu alimento o mau humor. Lembra que eu falei para você que a gente controla a nossa ação e o nosso foco? Se eu percebo que eu estou mal-humorado e eu não vou para a piscina brincar com as crianças, se eu percebo que eu estou mal-humorado e continuo dando patada, não adianta de nada. Não adianta de nada. E o lidar com a emoção é onde o bicho pega. Conhecer é fácil, entender é fácil, perceber, na boa, depois de um tempinho fazendo o exercício que eu vou te passar aqui hoje, vai tranquilo, vai suave. Lidar, que é onde o bicho pega. Então esses são os 4 passos para você ir desenvolvendo saúde emocional em você. Para você formar um filho emocionalmente saudável. E qual é o exercício que eu tenho para você hoje? E ó, esse é um exercício que eu passo lá para a turma do Educando no Caminho. Inclusive, essas lives que eu estou fazendo, segunda, terça e quarta, são lives de aquecimento para Black. Amanhã, quinta-feira, eu vou fazer a Black Friday, Educando para Sempre. Estou falando para você, vai ser... Cara, é um negócio muito, muito bom, que pode transformar a tua vida com os teus filhos, a tua vida na tua família. Eu vou colocar todos os meus cursos online, cara, acesso vitalício, aquela coisa toda. Mas eu não quero ficar falando aqui de questões técnicas. Porque se você aprende essa parada que eu estou te falando, transforma a vida. Não é que dá uma melhorada, gente. Se você aprende a lidar com os seus filhos, seja na infância, seja na adolescência, se você aprende esses alicerces que eu estou mostrando aqui, cara, para a tua vida, não é que dá uma melhoradinha na vida. Não é que, pô, como é que tá o teu ano? Ah, tá um pouquinho melhor. Isso transforma, é uma transformação. Pensa um pai que ama o filho, mas vive no atrito, vive na guerra. Pensa um pai que ama do mesmo jeito, ama igual, mas vive uma rotina gostosa. Transforma a vida. Então, ó, participa da Black, cara. De verdade, estou falando de coração. É lógico, gente, eu vou vender. Você vai passar o seu cartão de crédito. Vai sair dinheiro da sua conta e vai entrar dinheiro na conta da minha empresa. Tudo isso vai acontecer. Mas é muito mais do que isso, gente. Eu vou fazer uma oferta insana, insana, animal. A oferta que eu vou fazer amanhã. É a melhor oferta da história do Educando. E eu acredito que nunca mais eu vou conseguir fazer uma oferta tão boa, tão forte quanto essa, que eu vou fazer amanhã. Amanhã, que eu digo, quinta-feira, 8h30 da noite, dia 23/10. Esteja ao vivo na live. Quem estiver ao vivo, vai ter uma parada que quem não tiver nem vai saber o que é. Esteja ao vivo, ao vivo, ao vivo. Então, é lógico que essa parte toda do marketing, da venda, tudo isso acontece e faz parte do jogo. Eu tenho um boleto para pagar, tenho escola, você também tem, você também trabalha. Mas não é só isso, cara.
Se você aprende a formar filhos emocionalmente saudáveis, você aprende esses alicerces, isso transforma a vida. E eu jamais seria leviano de vir aqui, colocar a minha cara aqui, falar o que eu estou falando para você, se eu não acreditasse com todas as células do meu corpo, com tudo que eu tenho em mim. Isso transforma. Sabe por que eu sei que transforma? Porque transformou a minha vida. Porque eu já vi transformar a vida de muitas e muitas e muitas e muitas famílias, as quais eu acompanhei ao longo desses anos dentro do Educando no Caminho. Tá? Então, esteja ao vivo na live de amanhã, abertura da Black. Qual é o exercício que eu tenho para você hoje? Você vai fazer o seguinte exercício. Eu quero que você se torne mais perceptivo emocionalmente. Tá? O que você vai fazer? Você vai criar um grupo no WhatsApp, só com você. Se você quiser, você pode fazer com o seu cônjuge. Tá? Ou com alguém a qual você tenha muita, muita intimidade, de repente com a sua mãe. Tá? O cônjuge seria a melhor pessoa. Ou então só com você. E aí, todo dia você vai botar o despertador para tocar em 2 horários. O horário que for melhor, sei lá, 9 da manhã e 17 horas, por exemplo. Quando o despertador tocar, você vai ter 3 minutos somente para registrar o que você está sentindo. Cara, o que eu estou sentindo agora? De repente você não está com raiva, mas, cara, eu estou levemente irritado. Pô, eu estou numa mistura de tensão com empolgação. Mas por que eu estou dizendo que você só tem 3 minutos para fazer esse registro? Você vai dizer o que você está sentindo e por que você acha. Você vai fazer uma mensagem curta, você não vai fazer uma dissertação, você não vai escrever uma redação do Enem. Uma parada curta. Por quê? 3 minutos no máximo e uma mensagem curta. Não sei o que estou sentindo. Talvez seja essa a sua mensagem. Porque o foco não é o registro perfeito. O foco é o hábito do registro. É o empilhamento de registros. O exercício não é você perceber exatamente o que você está sentindo. O exercício é você olhar para dentro e o que eu estou sentindo. Esse é o exercício. Pô, tá rapidinho, não sei o que, registrou. 17 horas, tocou o alarme, registrou. Tem esse grupo só com você. Vá fazendo o registro, vá fazendo. Daqui a pouco, cara, você está num nível de autopercepção emocional que essa parada vai passar de você para os outros. Não que os outros vão perceber, você vai perceber os outros. Cara, meu filho está começando a ficar meio nervoso. Minha mulher está meio impaciente. É melhor não soltar aquela gracinha agora. E aí você tem a chance de botar uma mão no volante. Lembra que eu falei para você? Emoção existe para colocar você em ação, com base nos seus instintos que foram desenvolvidos por milhares de anos no mundo o qual a gente não vive mais. Joga contra a gente muitas vezes, outras vezes joga a favor. Se eu quiser ter a chance de colocar uma mão no volante, eu preciso perceber o que eu estou sentindo. Se eu quiser ter a chance de conseguir lidar com as minhas emoções, eu preciso enxergá-las. Senão eu sou só passageiro. Me torno uma vítima das emoções, um escravo das sensações. Tem uma frase do Jung, eu não vou lembrar exatamente a frase, mas é alguma coisa no seguinte sentido. Até que algo interior não seja percebido, ele é visto do lado de fora como fatalidade, como destino. Não é essa a frase, mas é esse sentido. Deixa eu pesquisar aqui na internet, vou fazer um negócio bem feito, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Se alguém conhece a frase, coloca aí para mim, por favor. Oh, não estou achando, gente. Vou botar nos meus stories, prometo. Não estou achando aqui agora. Mas, o que ele quer dizer é o seguinte. Enquanto suas emoções ou algum evento que aconteceu, cara, tá lá dentro e você não enxerga, ele vai se materializar, ele vai se objetificar, ele vai vir para o lado de fora como fatalidade, como destino.
Quer ver um exemplo? Só para a gente fechar aqui a live da gente hoje. Eu tive... E, pô, não julgue, tá? Não julgue. Eu tive uma colega da faculdade que ela... Todos os namorados os quais ela teve traíram ela. Assim, todos. Todos. Eu não quero dizer aqui que a culpa é dela, né? Não. Mas, cara, tem uma chance dela ter algum padrão de escolha. Tem a chance dela ter algum padrão de comportamento que ela nem enxergue, que faz ela decidir pelos caras que ela decidiu. Existe essa chance, sim ou não, gente? É o famoso dedo podre. Eu tenho um dedo podre pro amor. Até que um fato interior que você não consegue perceber, não seja revelado, não seja tratado, não seja cuidado, ele se materializa como o dedo podre. Eu tenho o dedo podre. Ele se materializa como destino. Ele se materializa como karma. Então você precisa perceber o seu mundo interior, que é enorme. E com isso, eu não estou dizendo que você tem que ficar cavando, porque quanto mais cava, mais tem para cavar. É um buraco que não tem fundo. Mas você não pode fugir dessa parada. Recomendo que você não fuja, né? Recomendo que você não fuja. Tá joia? Então, gente, essa foi nossa terceira live de aquecimento. E você viu que eu trouxe conteúdo real aqui. As 3 aulas dessa semana. A primeira, passo a passo de como formar filhos emocionalmente saudáveis. A segunda, educando adolescentes. Eu trouxe as características, aquela parada toda. E hoje, mais voltado para a gente. Para a gente que eu digo pai e mãe. Tá? E aí eu te trouxe os alicerces. Na minha opinião, o que deveria formar o alicerce ali. Então eu falo sobre emoção, sobre cuidado do tempo, sobre disciplina e sobre hábitos. Hoje, especificamente, a gente deu uma visão geral, deu uma passagem a jato, assim, nas emoções. Mas por que eu estou te falando isso? Cara, o Alicerces é um programa que eu tenho, que na verdade nem tem curso. É um programa mais fechado, bem mais perto, bem mais individual. E eu vou gravar um curso para quem fizer a Black. Na Black, que eu já falei aqui para vocês hoje, você vai ter acesso a todos os cursos que eu ainda vou criar. Essa é uma parada que já existe. Só que eu vou para Black, especialmente, gravar um programa sobre os alicerces, gravar um curso sobre os alicerces. Você vai ter acesso vitalício para a sua vida inteira. Todas as atualizações que eu fizer. Tá? Então, eu falei para você na segunda-feira sobre filhos, na terça-feira sobre adolescentes, na quarta-feira sobre pais. Tudo isso você vai ter acesso lá na Black. Recomendo fortemente que você participe. Recomendo fortemente que você participe. Fortemente, tá joia? Vai ser amanhã, quinta-feira, 8h30 da noite. Se você não sabe, André, não tô no grupo. Cara, vai lá na minha bio, tem um link. Você vai clicar, vai abrir uma página, você bota seu e-mail, entra no grupo do WhatsApp, que eu vou te passar o link para participar da Black. Joia? Turma, perguntinhas que vocês tenham, comentários, podem mandar as perguntas de vocês. Vou responder pelo menos uma aqui e vou encaminhar para seguir a rotina. Elisa ainda está acordada, meu amigo, já viu como é que vai ser? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Valeu todo mundo que mandou um abraço, que mandou uma mensagem carinhosa. Um abraço para todos vocês. André, eu ando muito estressada. Não tenho paciência com os meus filhos e odeio isso em mim. Olha a força da mensagem. Odeio isso em mim. Estressada, não tenho paciência para os meus filhos, odeio isso em mim. Como mudar? Cara, é um processo que você tem que viver. Me diz uma coisa, de repente você assistiu a aula de hoje, ou a de segunda-feira, né, que foi mais específico ali sobre crianças, de repente você assistiu e você teve mais paciência na segunda. E aí pode ser que hoje a paciência já acabou. Por que isso acontece? Às vezes a gente vê uma frase, às vezes a gente faz uma reflexão, às vezes a gente lê um livro ou assiste uma aula, vai para uma palestra, chega em casa, cuida mais, tem mais paciência, mas passa uma semana ali, parece que o efeito foi embora.
Eu falo um pouco isso até no treinamento Filhos Emocionalmente Saudáveis, caso você já tenha participado. Existe um processo de transformar o seu olhar, o jeito que você enxerga. Então, falando de maneira muito simples, digamos que diante da birra, a sua interpretação seja: cara, minha filha está me desafiando. Você pode ter várias interpretações, esse é só um exemplo. Minha filha está me desafiando. Digamos que diante da birra, a mesma birra, a mesma, a interpretação seja: cara, minha filha precisa de ajuda. Ela está fazendo birra porque eu não deixei ela brincar com a garrafa d'água. Isso aconteceu hoje aqui em casa. Elisa, 1 ano e 3 meses. Ela queria brincar com a minha garrafa d'água, eu não deixei, ela sentou no chão. Pô, minha filha precisa de ajuda. A primeira mãe, minha filha quer me desafiar. Ou a interpretação, minha filha tem que ser forte. E sim, eu acredito que nós temos que formar filhos fortes, mas o jeito que a gente faz isso que pode ser diferente. É uma interpretação que vai gerar em você impaciência. A segunda interpretação, cara, minha filha precisa de ajuda, é uma interpretação que tende a gerar em você muito mais paciência. Mas a sua interpretação, você pode fazer esse esforço consciente, só que ninguém aguenta fazer esse esforço consciente o tempo todo. A sua interpretação vai vir do jeito de olhar. E o seu olhar vem, se você tiver a minha idade, dos 40 anos do que foi construído em você. Então, de repente, tem 40 anos da educação que você recebeu, do ambiente que você vive, das pessoas que estão ao seu redor, que te apontam, da vida que você vive, de repente é uma vida estressante e tal, que te apontam numa direção para ser mais estressada com sua filha. E aí você tem que passar por um processo de transformação. Já falei essa palavra aqui hoje. Transformação. Para que o seu olhar mude, as suas interpretações naturalmente mudem e a paciência vai ser consequência. Porque paciência, as pessoas acham que paciência é fazer força quando bate a impaciência. Não é. Isso é 5%. Eu já perdi, não é que eu perdi a paciência já acabou. Eu ainda não perdi, talvez, na atitude, talvez eu ainda não tenha gritado, mas dentro de mim a paciência já acabou. Quando eu estou... A paciência já acabou. E ninguém aguenta fazer essa força o tempo todo. Tem uma frase de Jesus, do Sermão do Monte, que é maravilhosa. Ele fala assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem maus, que grandes trevas serão. Treva é escuro. Você tropeça, nem vê no que está tropeçando. Você cai, nem tem um buraco na sua frente, você vai perder a paciência, você vai gritar, você vai estressar, você vai piorar tudo. Está o buraco na tua frente, você nem está vendo que está o buraco na tua frente. Os olhos são a lâmpada do corpo, então é o teu jeito de enxergar a vida. Isso vale para paciência com os filhos, isso vale para negócios, isso vale para relacionamento. Não é tudo. Não é tudo. Tem muito mais. Mas os olhos são a lâmpada do corpo. E como que eu passo por esse processo de transformação? Eu comecei respondendo você como? Falando, cara, talvez a aula que eu fiz segunda-feira, que foi mais específico de criança, te deixou até mais paciente na segunda, mas hoje, quarta, pode ser que já tenha passado. O efeito transformacional da aula já acabou. Eu uso essa frase lá no treinamento Filhos Emocionalmente Saudáveis. O efeito transformacional já acabou. Você tem que completar a transformação. E aí, meu amigo, são novos ambientes, são novas conversas, é um alimentar diário, conteúdo, exemplo, convivência, para que vá transformando aqueles 40 anos acumulados. Você não precisa viver outros 40 para mudar. Porque os eventos recentes tendem a ser mais fortes, a não ser o que teve muito impacto emocional, né? Para trás. Mas você precisa passar por um processo onde vá superando essa parada para trás e a partir daqui você construir um novo olhar. Entendeu o que eu falei para você? É um processo. Se eu vou na academia, fiz exercício de bíceps, fiz tudo que era para fazer. Eu fiquei com bíceps fortão? Não. Faltou passar pelo processo de transformação. Entendeu? Então, pensa com carinho no que eu te falei. Pensa com carinho no que eu te falei. Recomendo que você participe da Black. Por quê? Porque lá você vai ter a chance de viver esse processo de transformação. De verdade. De verdade, de coração. Estou te falando. Tá bom? Fica na paz aí. Turma, vamos seguir. Quem não está no grupo da Black, entra, tem um link lá no meu perfil. Amanhã,
quinta-feira, 8h30 da noite, Black Friday, esteja ao vivo. Quem estiver ao vivo vai ganhar um presente que quem não estiver ao vivo não vai nem saber o que é. Esteja ao vivo, certo? Vai ser a melhor oferta da história do Educando. Encontro com vocês lá, amanhã, quinta-feira, 8h30 da noite. E se você perdeu algumas das lives anteriores, durante essa semana elas estão disponíveis lá no nosso grupo da Black também. Eu passo sempre lá, mando o link da gravação no YouTube, vou mandar a playlist com as 3 lives para você poder assistir, fazer suas anotações, estude essas lives, faça o exercício que eu passei para você, lembra? O grupinho no WhatsApp, você fazer os registros das emoções, o que eu estou sentindo, por quê, para ir aumentando sua percepção emocional. Valeu, gente. Abraço. Tchau.